estamos de volta para continuarmos aí com a teoria dos motivos determinantes. Estamos tratando aí dos elementos ou requisitos de validade do ato. Vamos continuar agora com os desdobramentos da teoria dos motivos determinantes. Comigo na tela está aqui teoria dos motivos determinantes. Primeiro desdobramento aí. Essa teoria, a teoria dos motivos determinantes, aplica-se tanto a atos vinculados quanto a atos o quê? Discricionários. Mais comumente, você vai encontrar exemplos e situações envolvendo atos discricionários. Mas não se iluda, essa teoria é uma teoria que está ligada tanto a atos vinculados quanto a atos discricionários. Se você praticar um ato vinculado, mas o motivo indicado para a prática desse ato não tiver ocorrido, não for verdadeiro, não for condizente com a realidade, esse ato não pode permanecer no mundo jurídico porque ele é inválido. Exemplo, aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é um ato vinculado. Ocorrendo o motivo completar 70 anos, o servidor deve ser aposentado compulsoriamente. Muito bem. Suponhamos que tenha sido publicado no Diário Oficial a aposentadoria compulsória de um servidor sob o motivo de que ele tenha completado 70 anos. Mas, na verdade, naquele ano ele só completou 69. Houve um erro. Esse motivo é falso. Então, essa teoria também vale para atos vinculados e não só discricionários. Outro desdobramento aí. Essa teoria, a teoria dos motivos determinantes, impõe, obriga, né? A invalidação ou anulação dos atos administrativos que, apesar de a lei expressamente determinar que não é obrigatória a motivação, o agente competente a faz com base em motivos falsos ou inexistentes. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês uma situação que é muito frequente em prova, esse tipo de exemplo aqui. É assim, olha, suponhamos aqui que o servidor João ocupa cargo em comissão. Cargo em comissão. Cargo em comissão. Tá aí. O que você fatalmente já deve saber é que o cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, tanto a nomeação quanto a exoneração de um cargo em comissão são livres. Isso significa exatamente o quê? Que não precisa motivar, não precisa explicitar o motivo. É uma situação em que a motivação não é obrigatória. Mas se há autoridade competente para exonerar, aliás, para exonerar ou nomear, se a autoridade competente quiser motivar, pode fazer? Pode. Então, lá veio o ato de exoneração. Exoneração. O que aconteceu? A questão de prova diz que a autoridade competente para exonerar o João do cargo, não querendo gerar uma situação constrangedora para o João e simplesmente exonerar sem dizer nada, ele diz assim, ó, estou exonerando o João por falta de recursos públicos para mantê-lo no cargo. Caiu a arrecadação, falta de recursos públicos. 30 dias depois, para esse mesmo cargo, a autoridade fez a nomeação de Maria para esse cargo. O que acontece? O que está claro nessa situação? Ao nomear Maria para o cargo só 30 dias depois, como o orçamento anual, o orçamento público, ele é feito de forma anual, não teria como aparecer recurso de uma hora para outra num curto período de tempo de 30 dias. O que acontece na verdade? Claramente está demonstrado que o motivo indicado para a exoneração do João, que era a falta de recurso, é falso. Então vejam, não precisava apresentar motivo para a prática desse ato, fazer a motivação. Resolveu fazer,
mesmo não sendo obrigatória a motivação, se ele fez a motivação, a validade desse ato agora está condicionada à veracidade do motivo. Porque se o motivo é falso, vai ter que fazer o quê? Vai ter que invalidar o ato. Vai ter de invalidar o ato. Então, mesmo que a motivação, mesmo que a explicitação do motivo não seja obrigatória, se foi feita a motivação do ato, agora este ato está condicionado à veracidade e à existência do motivo. Caso contrário, a teoria dos motivos determinantes exige que esse ato seja invalidado. Tá aí. Continuando. Mais um desdobramento agora da teoria dos motivos determinantes. Se pelo menos um dos motivos apresentados para a prática do ato for condizente com a realidade, o ato não deverá ser invalidado por aplicação da teoria dos motivos determinantes. O que significa esse terceiro desdobramento aí? Novamente, vamos aqui visualizar a nossa situação numa tela branca aqui. Vamos lá. Olha, a administração vai praticar um ato administrativo. Bom, o questionamento que se faz é, para a prática de um ato administrativo, é possível, em determinadas circunstâncias, apresentar mais de um motivo? O motivo 1, o motivo 2 e o motivo 3? Sim. É possível a prática de um ato administrativo, apresentando, para tanto, mais de um motivo. Muito bem. Por exemplo, o ato de advertência a um servidor. Existem lá na 8.112 9 causas, 9 motivos de advertência. Ele pode estar sendo advertido por 3 dessas causas, 3 motivos diferentes. Então, foram apresentados 3 motivos para a prática desse único ato. Só que, posteriormente, ficou comprovado que o motivo 1 e o motivo 2 não são condizentes com a realidade, são falsos. Só o motivo 3, só um dos motivos, é condizente com a realidade. Numa hipótese como essa, em que pelo menos um dos motivos apresentados para a prática do ato é condizente com a realidade, não se deve invalidar o ato por aplicação da teoria dos motivos determinantes. Porque basta esse um motivo para dar sustentação aí ao ato. Isso é o que está aqui na nossa terceira decorrência, terceiro desdobramento aí da teoria dos motivos determinantes. Continuando, mais um desdobramento. Tanto o Poder Judiciário quanto a própria administração podem invalidar por aplicação da teoria dos motivos determinantes. Ou seja, o próprio órgão ou entidade que praticou o ato, ou então o Poder Judiciário, se alguém ingressar com uma ação judicial, tanto o Judiciário quanto a própria administração que praticou o ato, podem invalidá-lo por aplicação dessa teoria, a teoria dos motivos determinantes. Fiquem atentos a isso aí. Continuando, nosso último desdobramento aí, se os motivos apresentados não os mais adequados, se não houver uma congruência perfeita aí entre o motivo e o objeto do ato, o ato deverá ser invalidado por aplicação da teoria dos motivos determinantes. Então, é preciso que o motivo apresentado guarde perfeita congruência, adequação com o objeto desse ato, com aquilo que o ato vai determinar. Caso contrário, se o motivo apresentado não é o mais adequado, não guarda essa congruência, deve-se aplicar a teoria dos motivos determinantes para invalidar esse ato. Está aí mais um desdobramento da teoria dos motivos determinantes. Continuando agora, a gente vai abordar o último elemento ou requisito de validade do ato. É o objeto ou conteúdo. Objeto ou conteúdo do ato.
é o nosso último elemento. O que se deve entender ou compreender sobre o objeto ou conteúdo do ato? Objeto ou conteúdo é aquilo que o ato dispõe, permite, autoriza, né? Impõe, obriga, né? Ou determina. É aquilo que o ato dispõe, impõe ou determina sobre situação, coisa ou pessoa. Sobre situação, coisa ou o quê? Ou pessoa. Para você compreender isso aí, então memoriza. Objeto é aquilo que o ato dispõe, impõe ou determina sobre situação, coisa ou pessoa. Aí comigo, vamos aqui, olha. Vamos exemplificar aqui algumas situações. Os elementos ou requisitos de validade de um ato nós já conhecemos. É a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Suponhamos que o ato praticado seja o ato de multa. Esse foi o ato. A tendência normal é falar, qual é o objeto da multa? A multa. Não, multa é o ato. O objeto desse ato vai ser aquilo que o ato ou dispõe, ou impõe, ou determina. Quando se pratica um ato administrativo de multa, esse ato serve para dispor, para permitir, autorizar algo, serve para impor algo ou para determinar? Serve para impor, gente. Então, a multa impõe uma obrigação de pagamento. Uma obrigação de pagamento. Então, o objeto da multa é a imposição de uma obrigação pecuniária em dinheiro de pagamento. Esse é o objeto da multa. Tranquilo? Mais um exemplo para você aí ficar antenado no objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os elementos ou requisitos de validade de um ato. Vamos supor agora que o ato seja o ato de exoneração. A tendência natural é falar, o ato de exoneração é a exoneração. Se você encontrar algum amigo aí na biblioteca, na sala de estudos, nos corredores da vida aí, falando isso, um concursando falando isso, não corrija, estimula. Os erros no mundo do concurso, os erros dos adversários devem ser estimulados, porque isso vai ser usado contra ele no momento mais propício, no momento favorável a você. Não corrija ninguém. Eu estou te corrigindo porque eu estou sendo pago para isso, mas você não. Não corrija adversário. Ah, ele é meu amigo. Uma vaga. Quem é seu amigo agora? A vaga. A vaga. Então não corrija. Eu estou te corrigindo, mas não avisa o cara. Olha lá. A exoneração não é o objeto. Olha aqui. O objeto é aquilo que o ato dispõe. Dispor é autorizar, permitir. É aquilo que o ato dispõe, impõe ou determina. Muito bem. Na exoneração, o ato está determinando, ou impondo, né? Determinando o desligamento do cargo. Impõe ou determina aí o desligamento do cargo. Muito bem. Isso já é suficiente para você perceber o que é o objeto. Sempre você pergunta, neste ato aqui, este ato está dispondo, está impondo ou determinando? Quando você identificar isso, aí você complementa, impondo, determinando ou dispondo o quê? Esse o quê vai ser o objeto. Muito bem, retornando. Então, o objeto é aquilo que o ato dispõe, impõe ou determina sobre uma situação, sobre uma coisa ou sobre uma pessoa. Muito bem. O que mais a gente precisa compreender sobre aí o objeto ou conteúdo? É o resultado prático. Gente, quando eu coloco aqui essas outras nomenclaturas aqui, em suporte aqui, ou seja, agregando
o conceito, a definição que está aqui, quando eu faço isso, eu faço na tentativa de garantir a você o maior número de possibilidades de ser tratado esse tema na prova. Então assim, olha, lá na prova o examinador vai usar frases diferentes ou paráfrases de um mesmo tema para tratar ou abordar esse tópico lá, o objeto, conteúdo. Então eu vou colocando ali os que são mais frequentes em prova para deixar você aí já mais seguro de aspectos que podem ser abordados ou formas de abordar um mesmo aspecto, para que você não se surpreenda ou tenha muito poucas surpresas do ponto de vista da linguagem lá na hora do texto da prova. Muito bem. Então, objeto ou conteúdo pode ser tratado também como o resultado prático do ato administrativo. O resultado prático do ato administrativo. Aquilo que imediatamente o ato vai dispor, determinar, implementar. Continuando. O objeto, ele representa o efeito jurídico imediato. O efeito jurídico imediato. Por quê? Porque o efeito jurídico imediato é a finalidade. O efeito jurídico imediato é o objeto. É aquilo que está sendo determinado, imposto, autorizado, permitido. O efeito imediato é a finalidade. Então, o objeto representa o efeito jurídico imediato do ato. Além disso, o objeto é aquilo que o ato decide. Ou seja, a decisão trazida pelo ato, aquilo que o ato certifica, aquilo que o ato opina, atesta ou determina, isso é o objeto. É aquilo que o ato vai implementar, é o efeito imediato que ele está implementando. Claro que com esse efeito imediato, ele visa alcançar, ele objetiva atingir uma finalidade. Então, fiquem atentos aí a essas formas de abordagem do objeto aí, conceitualmente falando, na prova. Quais são os tipos de objeto que nós temos? Tipos de objeto de um ato. Primeiro, tem o chamado objeto natural. Objeto natural é o efeito típico. É o efeito principal. O efeito típico e principal que o ato produz. Esse é o objeto natural. Então, por exemplo, um servidor vai ser demitido. O ato de demissão de um servidor. O efeito típico principal é desligar o servidor do cargo. Mas nós teremos efeitos secundários, como dar baixa lá no assentamento funcional, cancelar o registro de acesso à internet, o crachá e outros aspectos secundários. Tudo bem. Então tem o efeito típico aí principal. É a consequência natural do ato. É aquilo que se espera naturalmente em razão da prática do ato. Bom, temos também o segundo tipo, que é o objeto acidental. Acidental porque ele pode ou não decorrer da prática do ato. Como ele é acidental, pode ou não decorrer da prática do ato, haverá esse objeto quando expressamente se fizer menção a esse objeto, a esse efeito. E aí, nem todo ato terá essa menção expressa ao efeito. Então, é o efeito decorrente de uma cláusula acessória. Ou seja, acessoriamente consta do ato esse efeito. Os exemplos principais aí de objeto acidental é o termo, que é o prazo de vencimento, por exemplo. É o termo, é uma condição, é um encargo, que a gente vai abordar mais à frente, daqui a pouco ainda no capítulo de Atos, a gente aborda esse aspecto aí. Mas o objeto pode ser o objeto natural, que é o objeto típico, e o objeto acidental, ou seja, eventual, pode ocorrer ou não. Continuando. Requisitos de validade do objeto. O que é preciso para que o objeto do ato seja válido?
esteja em consonância aí com o ordenamento jurídico. Então, os requisitos para que o objeto seja o quê? Válido. Primeiro, licitude. O objeto tem de ser lícito. O que é isso? O objeto precisa estar autorizado ou determinado em lei. Isso, gente, nada mais é do que uma aplicação, uma concretização do princípio da legalidade. Lembram do princípio da legalidade? A administração só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou permite. Então, o objeto do ato, que é aquilo que o ato vai determinar, vai impor, tem de estar expressamente autorizado em lei. É o que está aqui, olha. Autorizado ou determinado por uma lei. Só assim, só se o objeto estiver autorizado ou determinado por lei, que ele vai ser válido. Agora vou tomar um banho, lavar o cabelo. Além disso, a possibilidade. Daqui a pouco festar, lá começa A 10 possibilidade. horas. O objeto deve ser suscetível de ser realizado. Por exemplo, é possível a nomeação, a investidura, a nomeação para investidura de pessoa já falecida? Isso é impossível, não tem como se implementar. Uma coisa é você nomear equivocadamente João, quando na verdade era para ser o José. Você preteriu a ordem de classificação no concurso. Tanto José como João podem, em tese, ser investidos. Agora, se eu faço a nomeação de uma pessoa já falecida e esse objeto é insuscetível de se implementar, de ser realizado, então ele não é possível, não é jurídico e faticamente possível. Então, esse é outro requisito aí para a validade do objeto. Além desses dois, a determinação. Determinação significa o quê? Que o objeto deve ser definido, eu tenho que saber exatamente o que é, determinado ou determinável. Não posso praticar um ato que eu não, com um objeto que eu não consiga determinar e nem que seja possível definir ou seja determinável. Então, por exemplo, eu não posso, por exemplo, aplicar uma multa sem estabelecer o valor. Eu não determinei, eu não precisei esse objeto. Vou pagar quanto? Tenho que pagar quanto? Tenho que pagar em que prazo? Então, esse é um outro aspecto aí para a validade do objeto, um outro requisito, na verdade, aí para a validade do objeto. Continuando. Primeira observação no tocante ao objeto. Primeira observação no tocante ao objeto. O que vai acontecer se o ato for praticado com a inobservância ou um vício quanto ao objeto? Não tiver um objeto válido. Isso acarreta nulidade, invalidação ou anulação do ato. Se o ato for praticado com uma inobservância ou um vício, um defeito, uma ilegalidade quanto ao objeto, isso vai acarretar nulidade, invalidação ou anulação do ato. Segunda observação, um vício, um defeito, uma ilegalidade quanto ao objeto não admite convalidação. Não admite convalidação. E assim, nós concluímos a análise dos detalhes de cada um dos 5 elementos ou requisitos de validade necessários para a validade de qualquer ato administrativo, mesmo que seja um ato discricionário. Bom, eu disse a vocês, vou repetir e trouxe um esquema para você memorizar, gravar uma informação fundamental. Qual? Dos 5 elementos ou requisitos, qual deles admite convalidação se tiver um vício, uma desconformidade com a lei? E quais não admitem? Comigo na tela, para facilitar a sua vida aí, relembrando, quais são os elementos? Comigo aí, quais são os elementos? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto.
todo e qualquer ato, para ser válido, tem de observar esses 5 elementos ou requisitos. Gravem isso. É fundamental você ter na ponta da língua quais são os 5 elementos ou requisitos de validade do ato. E aí você já sabe também quais são os vinculados, quais são os discricionários, por aí vai. Agora a pergunta é: em qual ou quais desses elementos, se houver um vício, se houver uma desconformidade com a lei, admite convalidação, ou seja, pode ser corrigido? Comigo. Em qual deles admite a convalidação? É o que eu quero saber. É o que você precisa saber. Primeiro, a competência. Em regra, vício de competência pode ser convalidado, corrigido. E o outro é a forma. Então grava aí, esses são os 2 elementos que admitem, que permitem a convalidação. Está aí na sua tela. Agora, eu quero saber os que não admitem convalidação. Quais são os elementos ou requisitos que, se tiverem um vício, não admitem convalidação? Os outros, né? Comigo. A finalidade, o motivo e o objeto. São esses 3. Agora, não para por aí. A gente tem que ir no detalhe do detalhe para estarmos preparados para qualquer questão de prova, de nível mais fácil ou de nível mais difícil. Comigo, no detalhe. Existem alguns vícios de competência que não admitem convalidação. Existem alguns vícios de competência que não admitem convalidação. Comigo, vício de competência exclusiva e vício de competência material não admitem convalidação. Então, comigo na tela, vício de competência exclusiva e de competência material também não admitem o quê? Convalidação. Tá aí. Agora, existem alguns vícios no tocante à forma que também não admitem convalidação. Quais são esses vícios no tocante à forma que não admitem convalidação? Comigo, atenção aí na sua tela. Não admite convalidação quando o vício de forma: se a lei determinar que a forma é essencial à validade do ato. A outra hipótese: se o vício de forma prejudicar a finalidade do ato, ou seja, o ato não alcançar a finalidade. Ou então se causar prejuízo à administração a terceiro. Nessas 3 hipóteses, o vício de forma também, olha aqui na sua tela, não admite convalidação. Não admite convalidação. Então tá aí esse esqueminha para você internalizar essa informação, para relembrar. Essa informação vai ser muito importante ao final do capítulo de Atos, que é quando eu vou tratar da convalidação e seus efeitos. Mas para isso, você já precisa ter na ponta da língua aí na sua cabeça a informação de quais são os vícios que admitem e os que não admitem convalidação. Atenção a isso aí, atenção especial a isso. Continuando. Atributos. Atributos do ato administrativo. Só que nós vamos tratar esse assunto, os atributos do ato administrativo, no nosso próximo bloco. Então eu aguardo você para no próximo bloco a gente tratar todos os detalhes aí dos atributos dos atos administrativos.